Então, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então dar início à segunda sessão pública no âmbito do ato eleitoral para a eleição do diretor da faculdade. Queria só recordar que esta sessão tem uns modos um pouco diferentes da primeira sessão, que o professor Pedro Póvoa e o único candidato a estas eleições terá a possibilidade de fazer um statement durante 15 minutos e depois o resto da sessão, que durará aproximadamente 1 hora, será para um debate, para responder a questões, colocarem pedidos de esclarecimento, e eu sei que o candidato, à semelhança do que aconteceu na primeira sessão, terá todo o gosto de responder. A única coisa que eu peço é que, quando se quiserem inscrever para questionar o candidato, que o sinalizem, porque não queremos de maneira nenhuma, porque muitas vezes o ângulo não é muito bom para ver e pode alguém não ser visto daqui, e portanto agradeço desde já que sinalizem de forma bem explícita à mesa que querem intervir. E portanto, uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. É sempre um gosto ver que este anfiteatro se vai enchendo. É importante até para a dignidade do ato eleitoral que seja participado, que tenha discussão antes das votações, e vamos passar desde já a palavra ao candidato. Professor Pedro Póvoa, faz favor, a palavra é sua. Boa tarde, queria começar por cumprimentar o Presidente da Comissão Eleitoral e também o Presidente do Conselho da Faculdade, cumprimentar também toda a comunidade da NMS aqui presente, os investigadores, docentes, staff técnico e também os nossos alunos. E vou então dar início ao meu statement. Permitam-me começar pelo essencial. Sou, antes de tudo, um médico clínico. Ao longo de quase 4 décadas de prática clínica em medicina interna, medicina intensiva e possuo também a competência em emergência médica, aprendi que cada decisão sobre um doente é um ato de responsabilidade, ciência e serviço. O meu percurso clínico começou após a licenciatura em medicina em 1986, seguindo-se os internatos médicos que realizei no Hospital de Santa Maria, e uma carreira hospitalar que evoluiu desde assistente hospitalar a assistente graduado sénior, que é o topo da carreira hospitalar. Tendo passado pelo Hospital de Santa Maria, o Hammersmith Hospital em Londres, o IPO de Lisboa, o Hospital Garcia de Horta da Almada e desde 2003 que estou no Hospital de São Francisco Xavier, aqui em Lisboa. Em 2006 assumi a coordenação de uma unidade de cuidados intensivos, nível 3, que foi mudando de nome ao longo destes anos, o CIM, o CIP, o CI4 neste momento, do Hospital de São Francisco Xavier, e nessa qualidade lidero equipas multidisciplinares, realizo e discuto anualmente com o Conselho de Administração contratualização da unidade, onde faço uma análise detalhada dos custos e faço os planos de ação para o ano seguinte. Participei e participo na formação de dezenas de internos de várias especialidades e ultimamente também de medicina intensiva. Participei em inúmeras comissões técnicas, como a Comissão de Antibióticos, a Comissão de Farmácia Terapêutica, no desenho da arquitetura de uma futura unidade de cuidados intensivos médico-cirúrgica e integrei múltiplas equipas da resposta à Covid-19 no ano 2020 para preparar o nosso hospital para a pandemia. Esta experiência moldou a minha visão, fazer clínica de excelência baseada na melhor evidência, organizada com rigor e solidária para quem mais precisa, os doentes e as famílias. A par da clínica, a academia foi sempre a minha casa. Doutorei-me na Nova Medical School com o trabalho realizado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Garcia de Horta, com a tese Avaliação da monitorização diária da proteína C reativa no doente crítico, que foi aprovada por unanimidade com louvor e distinção. Realizei as provas de agregação e percorri todas as etapas, desde professor auxiliar convidado até professor catedrático. Fui regente de várias unidades curriculares, algumas delas montei-as desde o início, nomeadamente suporte básico de vida
e doente com infecção e sepsis, e também sou regente da medicina interna. Coordeno hoje a área académica de medicina clínica e participei nas comissões de revisão curricular e também de ajustes imediatos ao plano de estudos do MIME, porque acredito que uma escola viva se reconhece na capacidade de aprender, corrigir e inovar. Servir a instituição também é dizer sim quando era preciso. Integrei várias comissões pedagógicas de múltiplos anos, o Conselho da Faculdade e o Conselho Científico, presidia júris e participei em dezenas de provas de doutoramento e de agregação em Portugal e no estrangeiro. Colaborei na elaboração das normas de trabalho final de mestrado integrado em Medicina e coordenei também durante algum tempo o Centro de Simulação Médica, Nova Medicine, promovendo uma pedagogia ativa e exigente. Do ponto de vista científico, eu sou investigador por vocação. A curiosidade levou-me, ainda aluno na Química Fisiológica, pela mão do professor Carlos Manso e da professora Maria Azevedo, até hoje em dia ao doente crítico. Dos biomarcadores da infecção à farmacocinética de antibióticos, à sepsis, às infecções fúngicas e estudos populacionais em colaboração internacional. O hospital é o meu laboratório. O percurso soma mais de 300 publicações indexadas, vários livros e capítulos, possui um H-index de 51 e possui mais de 10 mil citações, de acordo com o Scopus, em setembro de 2025. Desempenho funções editoriais numa revista Q1, Intensive Care Medicine, que é o número 1 a nível mundial na área da parte clínica de medicina intensiva. Integrei comitês científicos e pertenço ao top 2% mundial da área principal de investigação, de acordo com a análise bibliométrica publicada por Ioannidis PLOS Biology 2024. Estes números não são um fim. São resultado de um trabalho iniciado ainda enquanto aluno e um meio de melhorar a decisão clínica, o ensino, a investigação e política de saúde. A ciência que fazemos é aberta ao mundo. E eu sou também professor adjunto na University of Southern Denmark, Odense University Hospital, que tem colaborações próximas com uma grande escola de Singapura, do Tan Tock Seng Hospital, e também sou docente adjunto no Instituto de Dora e Pesquisa e Ensino do Rio de Janeiro, Brasil, e trabalho com múltiplas equipas europeias e de outros países de referência. Na European Society of Intensive Care Medicine desempenhei funções de direção científica, criei percursos formativos, coordenei programas de treino, porque a liderança académica também se exerce servindo comunidades profissionais e formando pares. Assumi ainda missões de interesse público. Servi o Conselho Científico de Ciências da Vida e da Saúde da FCT, fiz parte da Comissão do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos do Infarmed, integro a Comissão de Ética para a Investigação Clínica do Infarmed e colaborei em órgãos também da Ordem dos Médicos, tendo pertencido a 2 colégios de especialidade. Em 2025, tornei-me académico titular da Academia Nacional de Medicina de Portugal, onde apenas 50 médicos têm lugar. Esta é uma honra que levo como compromisso do trabalho, rigor e humildade. Tudo isso se traduz numa ideia simples para a NMS, uma escola do futuro, inovadora, inclusiva, global. Inovadora porque a inovação começa na pergunta certa e no desenho ético dos estudos que mudam as práticas. Inclusiva porque formamos pessoas, estudantes, internos, docentes, colaboradores, e a excelência só existe com cultura de respeito, apoio e mérito. Global, porque a nossa identidade é europeia e atlântica, com raízes em Portugal e no resto do mundo. É esta a escola que desejo liderar, exigente no conhecimento, generosa na partilha, rápida a aprender com a evidência e firme a pôr a ciência ao serviço das pessoas. Apresento-me assim à comunidade NMS como clínico que conhece o hospital por dentro, como professor que dá a cara na sala e em conselho, como investigador que transforma perguntas em resposta e como um servidor público que entende a responsabilidade de uma faculdade de medicina na saúde do país. Com todos vós, estudantes, docentes, investigadores e equipas técnicas, quero consolidar a NMS como escola de referência em Portugal. Somos e quero que continue a ser a primeira escolha em Lisboa e também uma referência na Europa e no mundo, capaz de atrair e reter talento, promover ciência e formar médicos e médicas e outros profissionais que honram a confiança da sociedade. Este é o meu percurso, este é o meu compromisso.
Quando decidi apresentar a minha candidatura, fui movido por 3 forças que me parecem incontornáveis neste momento na nossa história: o dever, a confiança e o otimismo. Em primeiro lugar, o dever. O dever de quem sabe que recebeu muito desta instituição: formação, oportunidades, confiança, e que por isso mesmo está obrigado a retribuir. O dever de cuidar de uma casa que é um património de todos, que não pertence a uma direção, a este ou àquele grupo, ou uma geração, mas a uma comunidade inteira e ao país que servimos. O dever de manter a NMS firme nos princípios e ágil na ação, integridade académica, exigência científica, respeito pelas pessoas, serviço à sociedade. Candidato-me perante os desafios que temos, pedagógicos, científicos, organizacionais e financeiros. Não podemos ficar na expectativa que outros resolvam por nós. Liderar, para mim, é um ato de responsabilidade e de colaboração, ver o que é preciso, ouvir quem sabe, decidir com critério, executar com disciplina e prestar contas. Em segundo lugar, a confiança. Não a confiança cega, mas a confiança que nasce da experiência partilhada e da evidência. Confio na qualidade dos nossos estudantes, que nos pedem orientação, oportunidades e justiça. Confio nos nossos docentes e investigadores, que demonstram todos os dias que a excelência é fruto do método, do tempo e condições de trabalho dignas. Confio nas nossas equipas técnicas, recursos humanos, serviços académicos, gestão e financeiros, cuja competência sustenta silenciosamente tudo o que fazemos. Confio ainda na rede de parceiros que reconhece na NMS um interlocutor sério e confiável. Esta confiança não é um conforto, é um mandato para ir mais longe. Transformar confiança em resultados implica um modo de governar, planeamento claro, metas mensuráveis, monitorização contínua, afinar o rumo. Implica também um estilo: ouvir antes de decidir, explicar antes de executar, celebrar depois de medir. Em terceiro lugar, o otimismo. O otimismo não é uma emoção passageira, é um projeto com prazos e critérios de sucesso. É a convicção de que podemos ensinar melhor, investigar melhor, servir melhor e de que sabemos como fazê-lo. Traduz-se no ensino, em currículos que integram ciência e humanismo, simulação e prática, avaliação justa e apoio efetivo ao estudante. Na investigação, traduz-se em agendas claras e em equipas interdisciplinares, em ciência aberta e útil. Na relação com a comunidade, traduz-se em proximidade territorial, literacia em saúde, transferência de conhecimento, avaliação séria do impacto social. O otimismo exige disciplina, escolher prioridades, dizer não ao acessório, proteger tempo para o importante. Quero também reconhecer com gratidão o apoio que tenho sentido destes estudantes alumni, docentes e não docentes, docentes aposentados que mantêm uma grande ligação emocional à NMS, investigadores e colegas de outras escolas médicas. Apoio expresso em palavras de encorajamento, em críticas construtivas e em disponibilidade para trabalhar. Apoio que me torna mais cauteloso na promessa e mais rigoroso na execução. A todos o que me disseram "conte comigo", eu respondo "contarei", para co-construirmos uma organização mais simples, previsível e justa. E este trabalho não se faz sozinho. E a todos que me disseram "explique melhor", respondo "explicarei", com transparência, dados e prestação de contas regulares para que as decisões sejam compreendidas e escrutináveis. A minha motivação é concreta e mensurável. Motiva-me ver estudantes que progridem com segurança, com tutorias eficazes, avaliação baseada em competências e vias de diferenciação, os minors, que lhes abram horizontes. Motiva-me depois ver os nossos médicos desta escola a progredir clinicamente e a tornarem-se especialistas de referência nacional e internacional. Motiva-me depois também ter internos e especialistas como alunos de doutoramento desta escola. Motiva-me ver docentes e investigadores apoiados por estruturas que simplificam burocracia, valorizam a carreira e permeiam o mérito com critérios transparentes. Motiva-me ver as equipas técnicas capacitadas com processos digitalizados, objetivos claros e formação contínua. Motiva-me ver parcerias que contam e trazem valor e recursos e finanças sólidas que garantem autonomia e futuro. Motiva-me, sobretudo, a possibilidade de fazermos da NMS um lugar de trabalho onde apetece ficar e termos orgulhos de pertencer, exigente e humano, competitivo e cooperante, com cultura de reconhecimento e de cuidado.
Se me perguntarem, no fundo, porque é que me candidato, direi porque acredito que somos capazes. Capazes de elevar o patamar da formação médica, de colocar a nossa produção científica nos debates que mudam políticas e criar valor social real nos territórios onde nos inserimos. Peço-vos que partilhem esta confiança serena e este otimismo disciplinado. Peço-vos que tragam as vossas ideias, a vossa exigência e a vossa generosidade. Eu comprometo a trazer trabalho, método e presença. Juntos faremos da nova Medical School a escola que o país espera e os nossos estudantes merecem, exigente no conhecimento, justa nas oportunidades, útil à sociedade. É por isto, por dever, por confiança e por otimismo, que me candidato para servir, unir e entregar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Pedro Póvoa, de facto, sempre cumprindo o tempo que foi pré-definido e por isso lhe agradeço e com o seu otimismo, pelo menos contagiante, não vou usar outra palavra, vamos dar início ao debate. Eu agradecia que quem quisesse pôr questões levantasse o braço para começarmos as inscrições. Portanto, a doutora Mónica, o professor Hugo, a professora Catarina Limbart. Então vamos já começar. A doutora Mónica foi a primeira. Faz favor. Obrigada. Obrigada, professor Pedro Póvoa, pela sua apresentação, pelas apresentações. Aliás, queria só fazer-lhe uma pergunta. Com uma vida tão ocupada, como acabou de nos mostrar, onde é que vai arranjar tempo e como é que vai estar disponível à função de diretor desta casa? Muito obrigado por essa pergunta. Não está aqui a professora Emília Monteiro, creio eu, mas... está, peço, porque uma vez a professora, eu disse à professora Emília Monteiro, pediu-me já não sei o quê, e eu disse que não tinha tempo. Não sei se recorda desse diálogo, e ela disse-me nessa altura que as pessoas que não têm tempo arranjam sempre tempo para fazer mais alguma coisa. E aquilo em que eu assumo, vou sempre até ao fim, e mesmo em diferentes áreas que eu estou, seja a nível internacional ou a nível nacional, posso às vezes não estar presente, mas acabo por fazer o trabalho noutras horas e colaborar. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, eu faço parte agora também da comissão com a doutora professora Ana Rodrigues, que eu não sei se está aí, do sempre da revisão do perfil do recém-licenciado de médica em Portugal, e por acaso, por múltiplas as coisas, nunca consegui estar presente em nenhuma reunião. No entanto, todo o trabalho que tinha para fazer foi feito e todos os documentos foram revistos e todos os documentos foram produzidos a tempo e horas. Aliás, o nosso grupo foi dos que cumpriu sempre o horário, em termos os calendários. E, portanto, eu acho que vai ser com o apoio de todos, porque esse trabalho não se faz sozinho, com o apoio de todos vou conseguir estar sempre e estar à frente desta escola. Por isso, acho que de outra forma não teria aceito o desafio. Passo agora a palavra ao professor Hugo Miranda, por favor. Olá, boa tarde. Antes de mais, congratulo a coragem para assumir esta candidatura e desejo muito boa sorte para o futuro. Eu tenho, por acaso, dois conjuntos de perguntas. A primeira tem a ver um bocadinho com o campus de Carcavelos, e nomeadamente com o edifício da ARRED, que nós acabamos por associar-nos, porque tem um custo bastante elevado de manutenção anual, falamos em cerca de 700 mil euros, e preocupa-me de que forma é que a nova Medical School se predispõe a aumentar a atividade para conseguir suprimir esse custo e não passar a ser um cargo financeiro muito elevado. E com isto, obviamente, também com a ideia que percebi na última sessão de esclarecimentos, que pensa ter dois polos de ensino, portanto um aqui e outro em Carcavelos, de que forma é que este aumento também da despesa que esse novo edifício poderá surgir será compensado, e falar um bocadinho sobre esta questão de primeiro o edifício e depois a estratégia, e não primeiro a estratégia e depois o edifício. E o segundo tópico
tem a ver um bocadinho com os Knowledge Center, que está a propor criar, ou pelo menos continuar, que penso que eles já vieram um bocadinho na ideia da professora Helena Canhão. Como é que eles vão ser integrados? Ou seja, em termos práticos, como é que conseguimos integrar o ensino, portanto, os estudantes, com o propósito destes Knowledge Center e com o propósito de investigação? Porque muitos deles acabam por estar sediados e ligados às unidades de investigação, que elas próprias têm que assumir um compromisso para com as entidades financiadoras e que são escrutinadas internacionalmente, portanto têm que cumprir esses mesmos programas. E como é que conseguimos organizar este ecossistema, que penso que foi a palavra que utilizou na última sessão, de forma a viabilizar e não colocar em causa, obviamente, tudo o que seja depois a avaliação mais positiva possível para termos o máximo financiamento externo possível. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta e pelas suas palavras de encorajamento. Assim, uma das coisas que eu digo é que a gente não pode mudar tudo sempre que muda uma direção. E há aqui coisas que já foram decididas anteriormente e que vão sendo feitas e, portanto, o que nós temos é de adequar o que vem, já algumas coisas que vêm atrás, e utilizá-las da melhor forma. Relativamente ao edifício de Carcavelos, que já agora dizer que a AED deixou de existir como marca, ok? Portanto, o que vamos ter naquele edifício vai ser, vamos ter várias coisas. Neste momento está a ser finalizado o teatro anatómico, vamos ter um centro de simulação de alta fidelidade, vamos também ter condições para fazer gravações com maior qualidade, vai estar a formação avançada, não conferente de grau, associada à nova Advanced Education, e está a ser lançado, neste momento, estamos a arrancar, isto está a arrancar, já vem de antes. O que eu lhe posso dizer é que há mais de 10 anos atrás, nesta instituição ainda, havia um gabinete de estudos pós-graduado que conseguia movimentar há 10 anos atrás mais de €500 mil. E, portanto, se nós mantivermos essa atividade apenas, hoje em dia isso vai ser, que traduz-se em muito mais dinheiro se pusermos só a inflação aí em cima. O que acho que temos também aqui é, em termos de formação avançada, é fazer algo tão simples como colocá-la num ciclo educativo. É identificar necessidades. É fazer depois uma boa... e identificar, não vale a pena, por exemplo, fazer mais um curso de suporte avançado de vida, porque já há tantos, não vale. Agora, podemos, de forma inteligente, ver o que é que não existe e ver o que é que os nossos investigadores e docentes são capazes de preencher, e em vez, por exemplo, dos internos irem à Espanha ou à França ou aos Estados Unidos fazer alguma formação, se nós tivermos capacidade de a fazer cá, fazemos-la cá, e não só atrair os nossos, como eventualmente atrair de outros países, porque se as coisas forem depois de boa qualidade, vêm pessoas fazer, como é o caso, por exemplo, da cirurgia no cadáver. E, portanto, isso pode ser potenciador, isto está a arrancar e é importante estimular isso, e portanto acho que esse custo fica mais que coberto com a atividade que eu espero e faço tudo para potenciar e para desenvolver. Relativamente ao outro edifício, mais para o pré-graduado, eu já respondi na outra sessão, é que neste momento, se nós não o fizermos, perdemos o financiamento, que não é em termos, nós não temos dinheiro, portanto, que será a universidade, porque o que há é uma promessa de pagamento da construção de forma faseada. Perdemos o edifício, porque o edifício não é feito, ele está feito, o financiamento está feito para que seja dedicado essencialmente ao ensino, portanto aquilo não podem ser laboratórios, e também vamos perder a nossa face para o futuro perante os doadores. Portanto, neste momento o que a gente tem é que pôr aquilo a ser construído e depois fazer a melhor utilização possível. Já agora dizer só que nós não temos só 2 polos. Também existe um edifício no São Francisco Xavier e existem locais noutros sítios. Nós temos, para o bem ou para o mal, múltiplos polos de ensino. E de ensino clínicos, se eu não tenho, são 25 ou 26 polos de ensino,
e por isso é que eu disse que o hospital é o meu laboratório, que é lá que eu ensino e investigo. Okay? E, portanto, e isso faz parte da faculdade também, não fisicamente, mas é lá que estão o meu trabalho clínico, o meu trabalho científico e o meu trabalho de ensino pré e pós-graduado. E, portanto, todos esses polos de ensino têm que ser considerados como um único e ser, agora vou-me dirigir essencialmente aos estudantes, termos capacidade, e acho que é possível fazer horários de forma que os alunos não tenham que andar para um lado e para o outro num dia. Num dia vão, sei lá, para o meu hospital, no outro dia vão para Carcavelos, no outro dia vêm para aqui e ter esses dias dedicados a um determinado sítio, porque esta heterogeneidade, acho que, e eu falo porque eu vim de Santa Maria, é enriquecedor porque mostra muitas diferentes realidades. Relativamente aos knowledge centers, os knowledge centers creio que não vão, ou não vão trazer qualquer problema relativamente ao financiamento, à avaliação, porque o que eles tentam foi aquilo que eu respondi à doutora Cláudia há 2 dias atrás, as pessoas juntam-se voluntariamente e vão agregar saberes. É a questão de, se eu, enquanto clínico, tiver algo em comum com aquilo que o Dr. Hugo faz, por que não trabalharmos juntos? Mas isso não obriga a que eu me junte ou que o Dr. Hugo se junte. Agora, se nós nos juntarmos, o resultado final vai ser seguramente melhor. E eu, já há muitos anos, isto é a título de exemplo, eu comecei por fazer investigação básica muito rudimentar nos anos 80, mas mesmo assim fiz ressonância magnética de moléculas, ressonância paramagnética eletrónica para identificação de radicais, e que me ficou sempre um bocado na alma e que continuo a ter algumas parcerias. Se vir no meu currículo, tenho papers com modelos animais e interações com pessoas da ciência básica. E essa interação acho que é super enriquecedora, mais uma vez, porque, como eu disse à doutora Cláudia, o Hugo sabe muito mais que eu em muitas coisas, mas eu sei muito mais do que o Hugo noutras coisas. Se juntarmos os nossos saberes, o resultado final vai ser melhor. E os Knowledge Centers são uma forma de agregar conhecimento e saberes. E isso também pode transparecer para o ensino e para a comunidade, e, portanto, ser entidades agregadoras. Agora, quem não se encaixar no Knowledge Center não vai ser expulso daqui. Isso, ficam todos tranquilos. O Knowledge Center são plataformas que vão poder agregar conhecimento dentro desta faculdade. Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora professora Catarina Limbert. Boa tarde, professor Pedro. Muitos parabéns por estar aqui. Agradeço muito a sua coragem, a sua disponibilidade e a sua generosidade para se candidatar a este cargo, a esta posição. Eu sou regente da Unidade Curricular de Pediatria, estou muito nos hospitais, sou clínica, sou investigadora clínica e preocupo-me muito com o ensino nos polos clínicos. E, como sabe, e todos sabemos, estamos a atravessar uma crise gravíssima de capacidade de cativar médicos para o ensino clínico, sobretudo no momento em que os alunos vão cada vez mais cedo para os polos clínicos, para os hospitais, e não temos, digamos que, recursos humanos suficientes, porque não há interesse em se juntarem a este grupo da academia. A minha pergunta prende-se com este problema. Como pensa resolver isto? Como decisor que é de cuidados intensivos, já pensou em alguma coisa? Fala-se da carreira clínico-académica, como é que é a sua opinião? Como é que vê? Gostava de saber a sua opinião. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos por partes. Nós temos, de facto, um problema de cativar e reter os docentes clínicos. Uma e também há 2 dias falei disso, uma das medidas que não vai ser capaz de nos pôr totalmente concorrenciais com outras escolas médicas é reverter a diminuição das percentagens que foi feita há uns anos atrás, que tinha, quando a escola estava financeiramente
a atravessar um período complicado, mas estando nós nesta fase, numa fase mais equilibrada, creio que podemos fazer isso e, portanto, haver melhor remuneração, apesar de não sermos completamente concorrenciais, pelo menos melhor alguma coisa. Outro aspecto que eu acho que é importante fazer é, junto dos conselhos de administração, pelo menos dos 2 centros hospitalares, ou LS, que nos são mais próximas, portanto Lisboa Ocidental e São José, por um lado, o tempo dedicado é uma coisa que nós fazemos sempre, dizemos sempre, mas nunca isso não funciona, mas pelo menos é ter métricas diferentes. Se eu tiver, por exemplo, se eu estiver com um aluno, eu vejo menos doentes que se estiver a trabalhar sozinho. Ou se eu estiver a dar consulta com um aluno, vejo menos doentes do que se estiver sozinho, ou um cirurgião. Quem diz com alunos diz também com internos, acaba por ser a mesma coisa. Agora, isso não pode ser levar a que a pessoa tenha uma penalização por uma menor produção quando ele está generosamente a transmitir conhecimento. E esse conhecimento não pode ser contabilizado apenas em custo, porque ele está a dar um valor adicional a essas pessoas. Outro aspecto que eu acho que também pode ser atrativo é termos uma política de descontos de facto importantes para quem, em termos da nossa formação pós-graduada, doutoramentos, para quem é nosso docente convidado. E isso também era importante, para além dos acessos à biblioteca e outras coisas que nós temos, outra coisa que é importante é que quando nós temos um docente convidado, eles serem informados disso, porque eu com frequência digo às pessoas, mas vocês têm isto e têm aquilo e ninguém sabe, portanto também ter uma boa informação dos direitos que têm. Relativamente à carreira clínica académica, é uma discussão que eu ouço desde, acho que eu fui aluno. Só para, talvez há pessoas que não sabem, mas o Hospital de Santa Maria, o Hospital de São João, pertence, assim como o IPO e durante algum tempo também o Hospital Egas Muniz, pertenceram ao Ministério da Educação, não eram do Ministério da Saúde. Aliás, no mobiliário mais antigo está lá HEL, que é o Hospital Escolar de Lisboa. E, portanto, depois tudo passou para o Ministério da Saúde, ou parte passou, nunca se definiu bem o que passou e não passou, mas, de facto, eu também não sei se, para isso acontecer, não temos que ter outra vez hospitais escolares, mesmo pertencentes ao Ministério da Educação. E, portanto, não é só uma questão de carreira, é mais uma questão estrutural em termos de como é que isso se faz, porque se fizermos isso de uma forma misturada, acho que vai dar aso a um grande conflito, que inclusivamente existe nesses hospitais, por exemplo, relativamente ao espaço, o que é faculdade, o que é Ministério da Saúde. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao aluno, ao estudante que está na terceira fila, faz favor. Muito boa tarde, a pessoa Pedro Póvoa. O meu nome é Gonçalo Tedel, sou aluno no 4º ano do MIM e, acima de tudo, um aluno que tem um grande orgulho em fazer parte desta casa. Quero agradecer-lhe pela sua candidatura e por esta oportunidade também de expor as suas ideias, o seu plano e também de fazermos algumas questões. Algo que gostaria de perceber é a questão da direção executiva do ensino. Atualmente sabemos que existe um subdiretor para o ensino e queria perceber quais são as limitações que identificou neste modelo para justificar a criação desta direção e como funcionará a nova direção executiva, nomeadamente se participará em reuniões de conselho pedagógico, será algo que será superior ao pedagógico e como prevê que será feita a integração da representação estudantil no trabalho desta futura direção. E a segunda questão, também para terminar, sabemos que o ensino médico é exigente e quero questionar-lhe então se considera relevante reforçar as estruturas de apoio académico e psicológico integradas na escola e que medidas gostaria de implementar para apoiar a saúde mental e o bem-estar dos estudantes. Obrigado. Quais são as medidas que quer implementar para apoiar tanto a saúde mental como o bem-estar dos estudantes aqui na faculdade? Muito obrigado e acho que fico muito contente por sentir esse orgulho que eu acho que temos que ter isso transversal. Portanto, o que
Relativamente aos pilares em termos de organização da escola, uma das coisas que creio que devemos é separar claramente o que são funções estratégicas e mais de pensamento da escola e de reflexão da escola do que é mais operacional e mais executivo. E, portanto, na parte, e isso está estatutariamente, da direção, temos que ter um Presidente do Conselho Pedagógico, científico, e o Presidente do Conselho Pedagógico será o subdiretor, obviamente, para o ensino, e haverá um para a investigação e para a comunidade. E depois a direção executiva vai estar, digamos, abaixo da direção e vai agregar tudo o que se relaciona com o ensino, emanando do Conselho Pedagógico, onde os alunos estão representados. Nesta fase, nesta parte executiva, os alunos poderão ser chamados sempre que isso haverá necessidade deles. Haverá outras coisas que não têm necessidade de estar a participar, mas obviamente que conto com os alunos sempre, e aliás, uma das coisas que eu acho que deixei bem claro que o core desta escola é não é formar alunos, é formar médicos e nutricionistas e, portanto, os alunos, é esse digamos, tudo que fazemos, sejam os docentes, os investigadores, o staff técnico, é trabalhar nesse sentido de formar, educar, dar competências, sejam elas técnicas, digitais, humanas, aos alunos e, portanto, sempre que houver necessidade, eles serão chamados. Em termos de estrutura de apoio, além da saúde mental, referiu o que mais? Bem-estar. Não percebi. Bem-estar. Assim, o bem-estar académico passa por múltiplas coisas. Passa por termos, por exemplo, horários que sejam tenha menor carga horária, por exemplo, tenha mais tempo livre para estudar, tenha menos deslocações, por exemplo. Quer dizer, o bem-estar é uma coisa... é uma coisa que não é muito concretizável, mas que resulta de muitos fatores. E, portanto, desde a forma como nós ensinamos, que passa pelo bem-estar, e uma das coisas que, relativamente à saúde mental, por exemplo, que referiu, mas há outras vertentes, existe já a nível da reitoria e também existe apoio já nesta escola a esse nível, mas há outras áreas importantes que eu acho que deve haver mais facilidade de acesso, por exemplo, a serviços clínicos, não relacionados propriamente só apenas com a saúde mental, que se pode pensar, eu acho essa uma excelente ideia e que estarei disponível para discutir e para depois podermos agilizar todo esse processo, utilizando os recursos da faculdade, da universidade ou até dos hospitais que são connosco parceiros. Obrigada. Passo agora a palavra ao Diogo Oliveira, da Associação de Estudantes. Faz favor, tem a palavra. Mais uma vez, boa tarde, professor. Muito obrigado pela apresentação. Reforço que é, sem dúvida, uma candidatura muito inovadora e com uma grande visão estratégica para a faculdade. Hoje trago dois assuntos que também são preocupação dos estudantes. O primeiro deles tem a ver com a formação pré-graduada em investigação. Atualmente, as oportunidades que temos ao longo do curso pré-graduado, tanto em medicina como em nutrição, são reduzidas no que diz respeito ao contacto com o trabalho em laboratório, de investigação, de produção de um artigo. Aliás, atualmente a única oportunidade mais concreta de realização deste estágio é promovida pela Associação de Estudantes. Portanto, pergunto se estaria interessado em promover um maior contacto com a investigação no ensino pré-graduado. Por outro lado, um outro assunto que gostava que falasse sobre ele, e já que falamos de bem-estar, um dos problemas levantados pelos alunos é também a eficiência dos serviços administrativos, nomeadamente a antecedência com que alguns processos são feitos e que impacta sem dúvida no dia-a-dia dos alunos e que é sem dúvida um tema que preocupa e que é executivo, como disse, e que terá como prioridade para a sua direção uma visão mais estratégica, mas isto é um assunto que também não nos podemos esquecer e que também queria ouvir sobre isso. Portanto, investigação e eficiência dos processos. Obrigado.
acho que é interessante essa pergunta, uma vez que eu já agora comecei a dar aulas ainda como aluno, a partir do quarto ano, aulas de Química Fisiológica, e comecei a fazer algum trabalho de investigação muito elementar também nessa altura. A ponto de que a minha vida, eu decidi fazer uma carreira de investigação básica que foi para a frente, porque em 1988 o país esteve quase em bancarrota e houve uma intervenção do FMI e houve um cancelamento de todos os contratos na faculdade, e então eu tive que fazer a tal PNA que já existia na altura e fui para a medicina interna, mas mantive sempre este gosto. Eu acho que a proposta do novo currículo vem ao encontro dessa pergunta, porque uma das coisas que foi, aliás, uma das comissões a que eu pertenci nesta escola foi uma comissão para desenhar como é que se poderia fazer o processo para haver uma tese e não um relatório. Esta proposta de novo currículo vem ao encontro disso, fazendo com que a partir do terceiro ano os alunos possam ter contacto não apenas com o laboratório, como disse, mas outras áreas de investigação que são podem ser igualmente interessantes, depende de cada um. Pode ser uma coisa mais na área da saúde pública e epidemiologia, pode ser uma coisa mais na área da investigação clínica, pode ser mais uma área, por exemplo, da gestão de saúde. E, portanto, há para além ou uma coisa mais na área da tecnologia da saúde, portanto, há várias, é muito aberto. A investigação em medicina é muitíssimo mais aberta do que apenas o trabalho de laboratório, que é importante, mas há muitas outras áreas onde os alunos também podem realizar trabalhos muito interessantes. Só dizer uma coisa, que há já não me lembro até quando é que foi, mas os alunos do sexto ano tinham uma rotação de saúde pública e fizeram trabalhos interessantíssimos em vários países africanos e também nas Ilhas dos Açores, onde iam passar um mês, e fizeram trabalhos absolutamente incríveis. Muitos foram publicados, outros até foram artigo de uma página no Expresso, lembro perfeitamente disso. Portanto, há muita coisa que se pode fazer com muito interesse, e acho que isto é uma oportunidade para o fazer, e de uma forma transversal ao do currículo. Uma das coisas que é muito importante também ensinar os alunos é a saber ler um paper científico e a saber escrever um paper científico. São coisas um bocadinho diferentes, onde entram depois se cruzam outras competências, nomeadamente alguma coisa de análise estatística, não só para saber ler e saber fazer. Relativamente à parte dos serviços académicos, é isso que estava a referir? Administrativos. É assim, é importante, obviamente, haver a identificação, sem haver uma identificação de problemas, para depois nós podermos ir ver o que é que está a passar de errado, e, portanto, o que eu peço é que me identifiquem coisas para ver como é que se resolvem esses problemas. Obrigada. Passava agora a palavra à professora Rita Teodoro, faz favor. Olá, boa tarde. Tenho mais uma pergunta, penso que ainda não foi aqui feita, que é relativamente à internacionalização da NMS, que é uma questão que nós, como uma das coordenadoras do mestrado em investigação biomédica, temos tido algum cuidado de tentar alargar o máximo possível com algum sucesso, mas na sua candidatura não consegui perceber muito bem se o aumento da internacionalização, se tem alguma coisa imensa, se é mais no ensino, se é mais na escola pós-graduada, se é na investigação, e tendo estas áreas características diferentes, se tem alguma estratégia em mente. É assim, tudo que possa trazer mais valias para a escola, em qualquer um desses ramos, que desde visibilidade, projetos, financiamento, cátedras, e tudo isso é bem-vindo.
acho que seria uma coisa sem sentido estar-me a opor a qualquer uma dessas coisas. E, portanto, o meu papel aqui é ajudar, ser um elemento facilitador. Algumas coisas eu sou capaz de fazer, até pelos contactos que tenho a nível internacional, pelo mundo fora. Inclusivamente, tenho 2 filiações, uma no Brasil, outra na Dinamarca, mas, quer dizer, isso é algo que eu quero, de facto, potenciar, porque isso é algo muito importante, não só na investigação, mas também no ensino, porque hoje em dia nós vamos ter, ou já temos, estudantes internacionais, e uma das coisas que os estudantes internacionais podem ser também algo muito importante em termos de financiamento desta escola. Elas pagam 25 vezes mais do que paga um aluno, os nossos alunos, e isso é importante para a escola. E, portanto, se nós tivermos uma escola que tem visibilidade, vai atrair ainda mais alunos internacionais. E relativamente à comunidade, também nós, neste momento, desenvolvemos não só projetos de proximidade aqui, mas também projetos no Brasil e podemos potenciar noutras áreas, porque alguns dos nossos parceiros têm projetos na Índia, no Sri Lanka. Portanto, nós podemos levar muita da nossa sabedoria para comunidades que têm uma carga de doença enorme, onde pequenas coisas fazem muita diferença. E, portanto, toda a internacionalização, seja ela de grande tecnologia ou para países de baixo rendimento, toda ela é bem-vinda e toda ela nos vai trazer mais valias seguramente. Eu agora passava a palavra. Joaquim Calado, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela candidatura. Toda a gente começa por lhe desejar boa sorte e coragem. Não sei se isso augura muita coisa de bom, mas pronto, estamos a crer que sim. Duas perguntas, não. Uma pergunta e uma questão que é mais um pedido e uma solicitação. A pergunta que faço prende-se relativamente à reforma curricular. Todos nós aqui já participámos, há uns já são repetentes nas diversas comissões de reforma do currículo, e julgo que na antiga administração, na antiga direção, estaria previsto submeter à 3ES agora, this fall, este outono, a nova reforma curricular. Gostaria de confirmar se isso sempre vai avançar ou não e para quando. E a segunda, realmente pode parecer um bocadinho extemporâneo, mas apesar de tudo, como falou nos Knowledge Centers e falou realmente nestas interfaces e cooperações que há entre a academia, entre as nossas ULS, entre o conhecimento e a formação, se nessas Knowledge Centers não poderia começar a haver uma prestação séria de serviços. Estou a pensar nomeadamente na sequenciação clínica, onde há muita, vivendo a realidade das ULS, sabemos que isto que é de facto uma gestão um bocado caótica, e se não poderíamos nós também aqui dentro da faculdade começar a pôr prestar este tipo de serviços de uma maneira séria, não digo empresarial, mas pronto, caberá à direção definir. Muito obrigado. Muito obrigado. Também obrigado por desejar boa sorte. Relativamente à reforma curricular, ela não está em fase de ser submetida a coisíssima nenhuma. Ela, neste momento, portanto, eu soube dela apenas quando foi apresentada no Conselho Científico, não me lembro em que data, e, portanto, ela neste momento é uma estrutura pedagógica e metodológica onde nem sequer ainda os conteúdos estão postos. Okay? Portanto, agora aquilo é para servir de base de trabalho. E, portanto, aquele trabalho foi feito e, neste momento, eu creio que não vale a pena estarmos a repetir sempre a mesma coisa. E, portanto, foi feito e há que agora começar, junto de regentes, começar a trabalhar e pôr os conteúdos, reajustar, ver o que eventualmente precisa ser mudado, etc. Portanto, aquilo, neste momento, teve várias coisas de base. É diminuir a carga horária que os alunos têm, e, portanto, ter que dar mais tempo, dar tempo livre, não é mais, porque os alunos, peço desculpa que diga os doentes, com alguma frequência, os alunos tenham tempo livre para estudar, para fazer desporto, para fazer o que eles quiserem, mas, portanto, dar-lhe mais essa autonomia, ter um horário que seja mais organizado em termos dos locais onde os alunos se deslocam, para haver menos tempos de deslocações entre diferentes polos,
fazer com que acabe a questão dos relatórios e haja uma tese mesmo, e também ter uma avaliação que seja mais estruturada ao longo do MIM. E, portanto, ela está, eu acho que ela está ainda longe de ser submetida à 3Es, há muito trabalho ainda para fazer e que conto com todos, como é o caso. Relativamente à prestação de serviços, e isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante e que podemos ser muito úteis. O que temos que fazer é de identificar naquilo que existe, aquilo onde nós podemos prestar esse serviço aos hospitais. Há 2 dias dei o exemplo de algo que eu tenho necessidade enquanto clínico no tratamento de uma infecção que é frequente e que às vezes tem uma ligeira variação. Está aqui um microbiologista, peço que me corrija se eu digo algum disparate, que tem que ver com as infecções Staphylococcus aureus, que por algumas estirpes, e é difícil clinicamente e mesmo laboratorialmente identificar, produzem uma toxina. E toxina é essa que, se estiver presente, eu tenho que tratar com outro antibiótico. Não há nenhum hospital, nenhum laboratório, até privado, que faça essa pesquisa, mas há laboratórios de investigação que o fazem. E eu tenho um contacto e resolvem-me esse assunto. Mas nós, se tivermos essa expertise, por que razão não disponibilizarmos esse serviço à comunidade hospitalar? Quem diz isso, diz um serviço clínico. Eu dou também o exemplo do professor Luís Novaes, que faz uma coisa que é a manometria esofágica, que é uma coisa que não sei se mais algum sítio faz, mas é uma técnica muito importante de algum tipo de patologia que nós, se tivermos expertise para o fazer e pudermos em segurança fazê-la aqui na faculdade, por que não fazê-la? E, portanto, identificar, de acordo com a nossa expertise técnica e com as nossas competências em termos dos clínicos e investigadores que temos, que áreas é que podemos utilizar para prestar serviços aos hospitais, aos nossos doentes e mesmo para fora de Lisboa, porque há técnicas como essa da manometria que podem vir doentes, não é uma coisa de emergência ou urgência, podem vir tranquilamente fazer aqui esse exame à faculdade. Portanto, isso é algo que eu acho que eu tenho em mente de tentarmos desenvolver isso, porque é um serviço que nós, enquanto docentes, especialistas clínicos e investigadores, podemos dar à comunidade. Sr. Professor Duarte Barral, por favor. Olá, boa tarde. Antes de mais uma vez, como disse na terça-feira, obrigado por estar aqui a debater ideias e responder às perguntas. Acho que é bastante importante este debate de ideias e queria deixar uma pergunta mais aberta. Foi apresentada outra candidatura e há um manifesto. Do que leu, houve assim alguma ideia, uma proposta que lhe tivesse chamado a atenção, que possa considerar cooptar para o seu mandato? Do que li, portanto, a candidatura do professor Miguel Seabra estava muito focada na investigação. Aliás, vê-se que pela quantidade de páginas que tinha dedicado a uma coisa e outra, ao passo que isso é talvez a parte mais distintiva, porque de facto que eu acho que a minha candidatura é muito mais destinada aos nossos estudantes, porque é o core, portanto isto é uma escola e não é um centro de investigação. A investigação aqui vai servir para alavancar também, obviamente, os docentes, muitos deles são investigadores, eu sou docente e investigador, e também e dessa forma também melhorar o ensino e melhorar o serviço à comunidade. Eu acho que esse é um fator distintivo. Relativamente à parte da investigação, eu creio que a grande diferença tem que ver com a forma como o professor Miguel Seabra via a investigação dentro da nova Medical School. Mas, para mim, o que creio que ficou das duas candidaturas é a importância de se juntar forças. E eu, como disse, eu também fui investigador básico e faz-me
confusão e eu consigo trabalhar, faz-me confusão, nós não conseguimos trabalhar em conjunto. E eu já estou em diversas outras instituições universitárias onde isso é possível e eu, por exemplo, não sou afiliado, mas trabalho muito com a Universidade de Barcelona, no Hospital Clínico, e lá, quer dizer, eu vejo, por exemplo, o diretor do Serviço de Pneumologia é diretor também de um centro de investigação onde se faz, tem modelos animais, pequenos, grandes, tudo, quer dizer, faz tudo por que razão nós não conseguimos aqui fazer o mesmo. E é isso que é uma ambição que eu vi na candidatura do professor Miguel Seabra que tem comum com a minha. Passava agora a palavra à Matilde Marques, que é representante dos estudantes no Conselho de Faculdade. Faz favor. Boa tarde, professor Pedro. Desde já agradecer pelo destaque que dá aos estudantes na sua candidatura e gostava de lhe fazer uma pergunta que penso que interessará a toda a comunidade da NMS. Um dos pilares da sua candidatura é precisamente a comunidade e os serviços. E gostava de lhe perguntar, então, que serviços é que terá a NMS para a própria NMS? Mais concretamente, no novo campus de Carcavelos, e, portanto, se prevê ou se está projetado que haja, por exemplo, um refeitório que possa estar acessível a toda a comunidade e se está pensado existir algum tipo de transporte entre os dois edifícios da nossa faculdade. Obrigada. Essa questão do refeitório eu não conheço em detalhe o projeto de arquitetura, ok? Não vou agora estar... Agora, é algo que tem que haver, obviamente, assim como em todos os locais, por exemplo, no edifício escolar do Hospital São Xavier, tem um local para refeições. Ali, seguramente, haverá, mas eu não tenho agora certeza da localização. Relativamente ao transporte, isso é algo que nos tem preocupado. E o que está pensado não é um transporte daqui até lá. É pelo Presidente da Câmara de Cascais, que vai mudar agora, porque o Dr. Carlos Carreiras não se pode recandidatar, mas existe um plano para fazer uma carreira de autocarros que vai da estação à nova SBE e ao novo campus de Carcavelos, ao nosso campus. Portanto, uma coisa triangular em circulação para poder fazer com que os alunos possam, portanto, da estação para cada um, para os dois campos, que ao fim e ao cabo sofrem da mesma limitação em termos da deslocação entre a estação de comboios, mas será a partir da estação de comboios. Obrigada. Eu pergunto, não temos mais inscrições, ainda temos 5 minutos, se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, e eu penso que o candidato está disponível para responder, mas não vejo mais nenhum sinal e, portanto... muito bem, então se quiser repetir, quero fazer outra pergunta. É isso? Sim, não havendo mais ninguém, pronto. Queria perguntar um pouco mais direcionado para o currículo. Fala um pouco da tese, ou seja, da implementação da tese, em vez do relatório que neste momento existe, e se esta implementação seria feita de forma gradual ou seria aplicado ao mesmo tempo a todos os anos clínicos. E depois fala também das OSCs e das CBLs e TBLs. Como seria esta implementação, tendo em conta que as TBLs não estão a 100%, como é que quer implementar já as CBLs? Pronto, assim um pouco por aí. Não, isto será feito de forma faseada. Okay? Portanto, agora, neste momento, se um aluno quiser fazer uma tese, já pode fazer. Okay? Não, isso está tudo já regulamentado, aliás, fiz parte dessa comissão, isso foi aprovado, os alunos fizeram também inputs, portanto, está tudo claro relativamente a isso. Quando chegarmos à fase da implementação do novo currículo, estamos numa fase ainda de construção do novo currículo, quando chegarmos à fase de implementação,
vai ser, digamos, progressivamente, e não vai ser os alunos que estão no terceiro ano, isso vai havendo um período de transição e tem que haver, inclusivamente, um regulamento de transição para englobar alunos que eventualmente não passem de ano, etc., como aconteceu agora quando foi dos ajustes curriculares. Relativamente à avaliação, o novo currículo introduz, para mim, algo que é muito interessante, que tem que ver com o facto de haver múltiplas formas de avaliação dentro de cada ano e que se repetem ao longo dos anos, que vão, creio eu, acho que sim, ser capazes de identificar melhor e de avaliar melhor as diferentes competências dos alunos, e não só conhecimento. E, portanto, esta mistura de avaliação, o CBL não é avaliação, é mais para praticar. Nos momentos de TBL é que vai haver avaliação. Os OSCEs, os Mini Clinical Evaluation Examinations, também vai haver orais, testes de escolha múltipla, que têm também a sua ciência para ser bem feitos. Portanto, vai haver uma multitude de formas de avaliação progressivas e muitas delas integrativas, porque vai haver, quando se fizer, por exemplo, no primeiro e segundo ano de testes de escolha múltipla, vão ser de a matéria toda, digamos assim, e vai haver diferentes momentos, diferentes metodologias que eu acho que vai ser melhor para os alunos, porque vão ter formas diferentes de ser avaliados. Muito bem, agora para a professora Rita Teodoro, para terminar, penso que a seguir já não está mais ninguém inscrito e já ultrapassámos o tempo. Faz favor, professora. Obrigada. Então, eu tenho uma pergunta bastante concreta, que é como é que vê haver uma certa flexibilidade, pelo menos para os docentes não clínicos, quando têm projetos, de poderem ter uma percentagem maior de tempo de investigação versus de aulas de facto, e também gostava de saber qual é que é a sua perspectiva relativamente à questão do número de estudantes de doutoramento que cada um de nós tem, se isso pode de alguma forma ser contabilizada, que neste momento não é, e idealmente também os de mestrado. Obrigada. Eu vou começar pelo fim de estudantes de doutoramento. Eu falo por mim, que eu neste momento tenho 5 e isso não me dá nenhum tempo. E quer dizer, isso são a questão mesmo também dos médicos que são docentes e do tempo, quer dizer, isso é uma conversa que, não sei se está aqui a doutora Paula, a professora Paula Macedo, que já, quando estava no Ministério, isso foi falado de não sei quantas vezes, de conversas, e isso é como num hospital, dizem sempre que sim, mas depois no final não se faz nada. Aqui, é assim, isto vai também depender sempre das disponibilidades que existem, que são sempre muitas vezes limitadas. Por exemplo, dizer que, ok, seria ideal, seria dizer que lhe vou prometer, eu não lhe vou poder prometer isso, porque acima de tudo há uma coisa que nós não podemos comprometer, que é o ensino dos nossos alunos, que está sempre à frente de tudo. E, portanto, a resposta é sim, idealmente sim. Agora, eu não sei se isso é possível ou não, porque nós não vivemos num mundo ideal. Estava a falar dentro, obviamente, de situações intermédias, não estava a falar de extremo. Ok. Penso que vamos terminar esta sessão. Esta foi a última sessão pública. Haverá outra sessão num âmbito mais restrito, que é no âmbito do Conselho de Faculdade, e depois segue-se as eleições. Portanto, eu queria desde já agradecer pela forma como decorreram estas sessões, pela participação de tantos. Eu sei que os assuntos são muito estimulantes para todos, e agradecer a disponibilidade do candidato em responder. Saímos todos aqui muito mais esclarecidos,
e que seja, de facto, pela salvaguarda do prestígio desta faculdade, que corra tudo bem, e desejo o maior êxito para o próximo diretor, e havendo só um candidato, penso que estamos na presença dele. Portanto, muito obrigada a todos, até uma próxima oportunidade, e acho que fizemos um bom trabalho. Muito obrigada.